Vamos iniciar aqui, colocando em discussão e votação as atas das sessões anteriores. Presença aqui do nosso ilustre segundo vice-presidente, Bardô Marcelino, que tem um processo na pauta, né? E vamos, então, alguém tem algum processo extra-pauta? Habeas corpus, embargos de declaração, agravo interno? Não os havendo, vamos à nossa pauta. Pelo primeiro da ação rescisória requerente Estado do Maranhão, advogada Renata Bessa da Silva Castro, requerido o Sindicato dos Funcionários do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão. Promotor, Raimundo César Brito Aragão e Andréa Carla Sampaio Coelho. E Ana Carla Sampaio Portela. Relator, desembargador Marcelino Chaves Everton. Ele tem a palavra. Desembargador, presidente. Desembargador Jamil. Quem fala? Carlos Avelar. Doutor Carlos, bom dia. Só fazer pela ordem, dele, ó. uma interferência rapidamente. É que o segundo processo da pauta, como ele está usando, ele consta aqui como sem parecer do Ministério Público, e é verdade. Ocorre que no dia 6 de dezembro de 2022, ele estava na pauta virtual. É melhor desligar aqui. É isso? A pauta virtual. E Vamos desligar. Doutor Carlos, ninguém está lhe ouvindo. Está tendo alguma interferência. Vamos desligar os microfones para que possamos ouvir, doutor Carlos. Pois não? Continuando, excelência. Então, o segundo processo da pauta, ele consta aqui, o registro, como sem parecer do Ministério Público. E é verdade. Ocorre que no dia 6 de dezembro, o Ministério Público, por intermédio deste procurador de Justiça, Carlos Jorge Atala Silva, ele pediu a retirada de pauta para que o processo viesse ao Ministério Público, porque ele não foi dado vista ao Ministério, não foi dada vista ao Ministério Público. E foi realmente, ele saiu da pauta virtual, mas ele não foi encaminhado ao Ministério Público. Eu queria deixar esse registro, eu vou me manifestar na própria sessão agora, mas queria deixar esse registro porque a pauta ela retrata como se o Ministério Público tivesse deixado de se manifestar nos autos do processo. Então, como é uma matéria já repetitiva, decisões já do TIR-DR, então eu vou fazer a manifestação aqui mesmo na sessão. Eu queria deixar só esse registro e agradecer a Vossa Excelência e a todos os demais desembargadores. Obrigado. Então, não haverá prejuízo, senhor, mesmo sem ter ido ao Ministério Público? Sim. São dois processos só. Esse processo é uma matéria batida, 6,1%. Inicialmente até pedi retirada de pauta, mas vi agora que não há necessidade de retirar de pauta. Obrigado. Então, desembargador Marcelino, com o primeiro processo? Senhor presidente. Sim, mas o advogado está na sala virtual? Estou, Quem é? Doutor César Brito, não? Estou sim, presidente. Ah, ok. Vamos ter sustentação. Exato. Obrigado. Processo anunciado. Sim. E vou partir aqui para o relatório. Eu estou adotando como relatório a parte expositiva do parecer ministerial de ides aqui consignado, que opinou pela improcedência da ação, digo no relatório. Trata-se de ação que eu estou aproveitando a parte, como já falei, do parecer ministerial, a parte expositiva. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado do Maranhão, visando a desconstituição do acórdão, aqui está registrado, proferido no julgamento da apelação civil, que também aqui está nominado, que teve origem em ação ordinária de cobrança promovida pelo Sindicato dos Funcionários do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão, em face da hora reincidente.
O acórdão reincidendo, relatado pela primeira Câmara Civil deste Tribunal de Justiça, reformou a sentença de improcedência proferida em primeiro grau para conceder o reajuste de 21,7%, devendo incidir sobre as parcelas vencidas desde março de 2006 e vincendas até o referido reajuste, com incidência sobre os reflexos de férias, incluindo o adicional de 1/3, 13º salário, acrescido de juros e correção monetária. O Estado do Maranhão fundamenta o seu pedido de rescisão com base no disposto no artigo 485, 5º do CPC, uma vez que o acordo reincidente violou o disposto no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, ao conceder reajuste aos representantes da autora da ação originária sem qualquer relação com as perdas inflacionárias ao período anterior, uma vez que o dispositivo constitucional refere-se à revisão geral relacionada às perdas salariais decorrentes da inflação. O pedido originário é juridicamente impossível, por não... Diz aqui o... Muito bem, prosseguindo. O pedido originário é juridicamente impossível por não poder o Poder Judiciário estabelecer critérios para a remuneração dos servidores, porque lhe foge esta competência constitucional, atribuída apenas ao chefe do Poder Executivo. Isso aqui é o fundamento do Estado do Maranhão reincidente, portanto. Prossigo. C, letra C. Eu falei a letra A, B e agora C. É impossível o cumprimento das metas fiscais decorrentes do acórdão guerreado, já que implicará em déficit orçamentário com as despesas com pessoal e encargos para o exercício 2015, ultrapassando o limite previsto no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro item. A decisão guerreada viola o princípio da separação dos poderes, pois determina a concessão de aumentos de servidores, não podendo substituir a administração pública no exercício do poder discricionário, situação vedada pela súmula vinculante 37. Prossigo. Assim requereu a concessão da tutela antecipada para suspender a execução de sentença em curso nos autos da ação ordinária, a fim de que, no mérito, seja julgada procedente esta ação para anular os referidos, anular os efeitos da decisão reincidenda. Juntou o documento de folha 30.596. Postergada a apreciação do pedido de antecipação de tutela para após a citação da parte adversa. Isto está às folhas 604. Citado, o SINTAF, em sede de contestação, arguiu. Folhas 610 e 665. Primeiro, a incompetência do TJ para julgar o feito, uma vez que a questão jurídica analisada na ação rescisória foi questão examinada pelo Supremo Tribunal Federal, o que atrai para si a competência. É o que diz o reincidendo na sua contestação. Segunda situação. Decadência do direito de ajuizar a ação rescisória, já que a decisão de mérito do processo originário foi publicada em 6 de setembro de 2012. Logo, o prazo para o ajuizamento esgotou-se em 6 de setembro de 2014. A ausência de violação ao artigo 30, inciso 10º da Constituição Federal, pela decisão reincidenda, digo.
Outra situação, não cabimento da ação rescisória sob a alegação de ofensa literal a dispositivo constitucional, quando a decisão recidenda tiver se baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Não cabimento da ação rescisória para discutir questões não expostas na ação originária, tal qual o argumento de que o cumprimento da decisão implicará em déficit orçamentário com pessoal. Apreciado o pedido de liminar, como já foi dito acima, foi indeferido. Aqui está as folhas 985 e 988. Agravo regimental interposto. Que agora é agravo interno. Em face da decisão folhas 994/2007, o qual, em juízo de retratação, foi provido para sustar a execução da ação originária. Folhas 1022 e 1024. Esse é o relatório, senhor presidente. O microfone? Me orientaram aqui, eu estava com o microfone desligado. O Estado do Maranhão se encontra? Nem presencialmente, nem virtualmente. O requerido, então, o Sindicato dos Funcionários. Estamos presentes aqui, doutor Raimundo César Brito Aragão. Então, por gentileza, já declinei seu nome, a sua OAB para fins de registro, em seguida a sua sustentação. Muito obrigado, presidente. César Brito, OAB 1190, Sergipe. Um prazer muito grande estar, ainda que virtualmente, no estado do Maranhão. Como nordestino que sou, é sempre um prazer estarmos entre nós mesmos, né? Entre nós, os iguais. E é um prazer muito grande estar aqui, ainda mais para defender um processo que traz em si mesmo um caráter de justiça muito grande, porque se busca aqui o que há de mais importante numa sentença, que vem do verbo sentir, que é a segurança jurídica provocada pela coisa julgada. E esse é o tema que nós estamos a discutir, e o desembargador Marcelino, ao transcrever corretamente os fundamentos que permeiam durante essa lide, já bem demonstra o que estamos aqui a discutir. A ação rescisória, diferente de qualquer discussão de processo de conhecimento, e Vossa Excelência sabe mais que todos nós, porque dá outra palavra sobre todos os processos, ela difere do processo de conhecimento porque ela tem requisitos próprios. Ela tem, porque procura revogar a coisa julgada, protegida constitucionalmente, ela precisa preencher requisitos típicos, dentre eles a competência do órgão recidendo. Nós estamos discutindo um processo em que o Estado do Maranhão, ao ser vencido na decisão deste tribunal, recorre ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, como é o guardião da Constituição, ele sim, outra palavra sobre o termo constitucional, ele expressamente, através do ministro Marco Aurélio, ele conhece do agravo interposto pelo Estado, mas, ingressando no mérito, ele não conhece. E eu vou rapidamente transcrever como é a decisão do ministro Marco Aurélio, porque ele também reflete na questão de mérito que aqui nós estamos em debate. Diz o ministro Marco Aurélio no recurso extraordinário de agravo 740.440. Abro aspas. Recurso extraordinário, interpretação de normas legais, inviabilidade. O acórdão impugnado, mediante extraordinário, revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. A mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se guindar a esta Corte recurso que não se enquadra no inciso 3 do artigo 102 da Constituição Federal. Esse agravo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, ocupando o espaço que deveria ser utilizado no exame de processo de competência da Corte.
conheço do agravo e desprovejo. Ora, ao desprover o agravo, ele ingressa expressamente no mérito para dizer que esse tema é de interpretação de normas legais. Não há violação à Constituição. E, ao entrar no mérito, dizendo que não há violação à Constituição, atrai, portanto, a súmula 249 do Supremo Tribunal Federal, que diz que é competente o Supremo Tribunal Federal para julgar a ação rescisória que, embora não tendo conhecido recurso ou havendo negado provimento, tem apreciado questão federal controvertida. Ele aprecia a questão que está em debate, que, aliás, o ministro Celso de Mello, em repercussão geral, também do Supremo Federal, diz que este tema, especificamente no RTJ 148.703, se limita à questão de competência do Supremo Tribunal Federal, quando aprecia, em sede de repercussão geral, que não há violação à Constituição. Portanto, Excelência, nós estamos diante de um caso de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, porque, ainda que respeite, como de fato respeito, e acho muito importante, os tribunais de justiça, que se observe que a competência é do Supremo Tribunal Federal, mas ainda que ultrapassasse essa preliminar, e se nós chegássemos à conclusão de que o Supremo Tribunal Federal não apreciou o mérito, aí atrairia a discussão da decadência, e a decadência não se prorroga, porque a decisão de mérito do Tribunal de Justiça do Maranhão, ele se dá 2 anos antes da interposição da ação rescisória. Mas ainda que, e aí vou ingressar um pouco no mérito, por isso fiz questão de ler a decisão do Supremo Tribunal Federal, a ementa do ministro Marco Aurélio, porque a ação rescisória, o único caso cabível de uma ação rescisória é se ela tem ofensa direta à Constituição brasileira. Ora, na decisão do Supremo Tribunal Federal, e tanto do ministro Marco Aurélio, e quando diz, já em repercussão geral, que esse tema do reajuste dos servidores do Poder da fiscalização do Grupo TAF, do Ceará, do Maranhão, não teria violação direta à Constituição. Ora, se o fundamento primeiro e único da ação rescisória é violação à Constituição, aquele que decide sobre se há ou não violação à Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, diz que não há violação à Constituição, que essa matéria é infraconstitucional, que não tem reflexo nenhum em violação à Constituição. Quer dizer, o próprio fundamento básico da ação rescisória estaria ali já rejeitado expressamente por decisão transitada e julgada do Supremo Tribunal Federal em matéria específica, exatamente neste processo. Mas, ainda assim, ainda que se argumentasse da competência de que poderia ter violação constitucional, hipoteticamente, uma violação indireta à Constituição Federal, nós estamos diante de um caso típico de matéria controvertida. Matéria controvertida neste próprio tribunal, porque a posição majoritária, até então, antes do julgamento do recurso repetitivo, fora no sentido de reconhecer o direito dos substituídos na apresentação. Quer dizer, a posição majoritária era, até então, no mérito, favorável aos servidores. Depois é que é modificada. Então, se havia essa dúvida e essa divisão nas próprias decisões desse tribunal, nós estamos diante de uma matéria assumidamente controvertida. É o que se aplicaria, portanto, à súmula 343. Esse é um obstáculo intransponível em toda e qualquer ação rescisória, porque se repete a ação rescisória, ele tenta modificar a razão de ser do Poder Judiciário, que é a sua sentença, que é a sua decisão. E por isso que deve ser protegida, deve ser analisada especificamente em cada caso. Então, nós estamos diante de um caso típico de competência, de decadência, e, no mérito, matéria absolutamente controvertida e, portanto, com obstáculo da súmula do 343 do Supremo Tribunal Federal. Mas aí há outra matéria, e o nobre relator já bem especificou, quando se diz que matéria que poderia atingir repercussões financeiras dentro do tribunal.
Ora, este tribunal e o Supremo Tribunal Federal têm reiteradamente decidido que questões econômicas não podem se sobrepor a questões jurídicas. Não se pode discutir argumentos econômicos como obstáculo à decisão judicial, como obstáculo à atuação do Poder Judiciário, porque nós estaríamos, assim, nos subordinando à política pública do próprio Executivo. Seria dizer que o Judiciário não pode cumprir a sua função primordial, que é aplicar a justiça. Mas, nesse caso concreto, além de não se poder utilizar o argumento econômico, financeiro, para impedir uma decisão judicial, neste caso, essa matéria não foi debatida no processo de conhecimento, como bem reconheceu o nobre relator. Mas, ainda que, a título de argumentação, se possa dizer que é possível discutir questão econômica não prevista no processo de conhecimento, e ele poderia, a questão econômica, influenciar na decisão judicial, apenas a título de argumentação, porque sei que esse tribunal tem superado esse argumento, assim como o Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso presente. Porque, em setembro de 2014, já foi implementado o percentual de 21,7%. Então, nós não estamos, há praticamente 9 anos, já se recebe essa verba. Então, não há um aumento na folha de pagamento, não há um comprometimento nos gastos do Estado. Então, esse argumento não se sustenta também pela realidade fática. E aí nós teríamos, também sempre a título de argumentação, um dano inverso. Quer dizer, nós não teríamos um dano para o Estado, nós teríamos um dano para o servidor público, que beneficiado de uma decisão judicial transitada e julgado, caso a rescisória venha ser julgada procedente, teria que devolver recursos que recebera de boa-fé. Então, são temas que aí sim, se há se discutir questão econômica reversa, nós estamos discutindo uma questão absolutamente reversa, que é o prejuízo que se poderia ter aos servidores públicos que são beneficiados de uma decisão judicial transitada e julgada e assim reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, Excelências, pede que seja julgada improcedente a ação rescisória na linha do Ministério Público e para que possamos, com segurança jurídica, todos os servidores ter paz e não ter a ameaça de devolver aquilo que receberam a posição judicial. É o que se requer, senhores. Eu agradeço, doutor César. Agora vamos ouvir o parecer ministerial, doutor, com a manifestação, confirma o parecer. Bom dia a todos. Vai ser doutor Joaquim, né? Lobato. Senhor presidente, senhores desembargadores, demais desembargadores, ilustres advogados, eventuários da Justiça, e demais que estão nessa sala. Eu vou ser breve. O parecer da Lavra, o ilustre colega, doutor Joaquim Lobato, ao qual eu confirmo o parecer para que o Ministério Público se manifeste pela improcedência da rescisão. Entre outros fundamentos, quero apenas destacar que quando nós trazemos, o Ministério Público traz o RDR 17.015/2016, firmada a tese firmada por este egrégio Tribunal de Justiça, a ação originária já havia transitado em julgado desde 2016. Portanto, a força, a autoridade da coisa julgada impede, mesmo em se tratando de rescisória, no caso específico aqui, a modificação, não alcança a decisão que foi proferida anterior, né, à confirmação da tese IRDR. Dessa maneira, o Ministério Público reitera, ratifica o parecer pela improcedência da ação rescisória, é assim que me manifesta. Obrigado, doutor Carlos Avelar. Retorno a palavra ao ilustre relator, desembargador Marcelino. Senhor presidente,
demais membros do colegiado, eu acredito que tenha sido disponibilizado o voto, né? O relatório, o voto e a emenda, está todo Muito bem. disponibilizado. Eu vou ler aqui a emenda, Pois não. é suficiente aos senhores? E eu digo de antemão que, ao contrário, aliás, eu não estou pela improcedência, eu estou pela não admissão da ação, ao contrário do parecer ministerial. Eu digo aqui na emenda, ação rescisória, Lei 8.970, relativa ao percentual de 6,1% julgada de acordo com o entendimento à época prevalecente. Ao descabimento do pleito rescisório, súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Eu faço referência Marcelino, a só, desculpa interferir, É 21. mas é 6,1 21%. ou é 21,7? Acho que é 21,7. Eu acho que na sua Só emenda falou tá- 6. A emenda está em desacordo aqui, mas Isso. vamos corrigir, é então. 21,7. Então, né? Pelo menos está no memorial aqui do doutor César, 21. É 21, né? Eu observei isso aqui também quando eu li aqui o Eu relatório. vou só eu falei voltar aqui, eu vou abrir o 21. processo, eu sair da página. Mas Eu continua, acho que é desembargador 21 Marcelino. mesmo. Desculpa É a 21. interrupção. Não, tá, eu até observei, quando eu li o relatório, eu falei em 21 mesmo. Aqui na súmula que está, na emenda que está dizendo 6,1%. Então, o Superior Tribunal de Justiça, aqui consta da emenda, possui orientação segundo a qual não se pode utilizar a ação rescisória para alterar acórdons com base em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de recursos repetitivos. Nesse sentido, aí eu trago aqui o agravo de instrumento, que é que eu estou consignando, relator ministro Herman Benjamin, primeira sessão, outro aqui, agravo regimental, 178, Rio Grande do Norte, relator ministro Benedito Gonçalves, primeira sessão, Diário da Justiça, de 20 de fevereiro de 2020. Completando aqui a emenda, eu digo, súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão reincidenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Por isso que eu estou aqui pela não admissão da ação rescisória. Bem, eu acho que os colegas entenderam, tanto no relatório quanto no voto do desembargador Marcelino, fala nos 21%. Realmente houve um equívoco só na emenda. Na emenda. Aí ele vai se compromete a corrigir antes da publicação. E então o voto não é até o mesmo, vamos dizer, enfim, em relação ao parecer ministerial, que é pela improcedência, mas o voto do desembargador Marcelino, na verdade, é pelo não cabimento, porque está aqui querer discussão de questão controvertida e aí não caberia ação rescisória. Eu vou colher os votos. Eu até falei na admissão, mas é não cabimento. Todos de acordo ou em pergunta a cada um? Senhor presidente, Desculpe, desembargador Jorge. eu gostaria de examinar com mais cuidado essa matéria, porque eu tenho a impressão que as primeiras câmaras estão julgando de forma diferente aí do relator. Eu tenho alguma dúvida. E nós precisamos ter uma jurisprudência, né, estável, coerente, íntegra, como preconiza o artigo 926. Então, em razão disso, eu vou pedir vênia aos colegas, mas podem ficar à vontade para voltar logo. Eu vou pedir vista desse processo. Está bem. Indago se algum colega deseja adiantar o voto. Luiz Gonzaga vai aguardar. Eu vou aguardar também. Bom, em razão do pedido de vista e da posição dos demais colegas em aguardar, eu também vou aguardar, apesar de já ter esse entendimento aqui externado em julgamentos anteriores.
Mas então, Tá logo. desembargadora Galiza. Bom dia a todos, senhor presidente, meus colegas Vieira, Zé Jorge, Gonçalo, Marcelino. Eu li esse processo, vi que já estão recebendo desde 2014 e são alguma classe que é dos agentes da Receita. Então, desde 2014 ele já consta na folha. Então, acompanho o voto do relator. E peço desculpa, senhor presidente, demais pelo atraso. Desculpa. Não, ninguém atrasou, eu também atrasei. Ok, mais alguém? Não. Então, o processo fica adiado, tendo em vista o pedido aqui do desembargador José Jorge. Fica aí com o compromisso de trazer na próxima sessão que foi agendada. O segundo é ação rescisória, que é residente aqui o Estado do Maranhão, doutor Osmar Cavalcante Oliveira, reincidente Nemésio de Sá Souza e outros, advogado Saíde Sequef Simão Alencar e outros, relator desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho. O desembargador Gonzaga está por vídeo aqui. Esse é o que o doutor Carlos Avelar fez a referência, que ele havia pedido aqui o adiamento para que fosse ao Ministério Público e eu não cheguei a abrir, efetivamente não foi, mas ele está se assumindo aqui o compromisso de, por se tratar de matéria que ele já conhece, emitir o parecer em banca. Tá bem. Bom dia a Pessoal, todos. teremos sustentação? Alguém presente? Não haverá sustentação. Bom dia a todos, presidente Jamil Gedeon, senhor Bom dia. demais desembargadores, doutor Carlos Avelar, digníssimo procurador de Justiça. Esse caso aqui é um caso também, muito, como já disse o próprio Carlos Avelar, muito já discutido e batido aqui. Enquanto o do desembargador Marcelino discutia 21,9%, esse aqui é aquele de 6,1%. Se aqui o juiz da primeira vara concedeu esse reajuste de 6,1% a essas pessoas que aqui são os reincidentes, e a Câmara, no caso aqui, foi acordizado a Câmara, deixa eu ver qual foi, confirmou a decisão do juiz lá, certo? O reajuste. Aí que o Estado entra com a rescisória. E nesse pedido do Estado, eu até já deferi uma tutela antecipada para suspender os efeitos desse acórdão, né? Justamente agora que nós estamos julgando o mérito, já que nunca foi realmente efetivado esse reajuste de 6,1%. E aqui eu estou ao final. Assim, é sobre esse assunto que o desembargador, que o doutor Carlos Avelar quer se manifestar. O relatório é esse, é a discussão dos 6,1%. Fala para o Ministério Público, então, doutor Carlos Avelar, por gentileza. Vou ser bem sucinto também. Aqui nós verificamos, né, se trata das leis estaduais 8.369 e 8.970, de 2006 e 2009. Essas normas foram debatidas e o grande questionamento era se era de aplicação geral, se era reajuste geral ou específico. Se tinha caráter, né? Caráter geral ou específico. E este tribunal, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ao firmar uma tese sobre essas leis, ele diz aqui: não possuem caráter de revisão geral e anual as leis 8.970/09, 8.971 de 2009 também, não possuem caráter de revisão geral e anual, porquanto implementaram reajuste específico setorial, descabendo o direito dos servidores públicos estaduais a diferença de 6,1 referente a percentual maior concedido para determinada categoria. É nessa linha de entendimento que eu estou me manifestando, o Ministério Público está se manifestando pela procedência do pedido formulado na presente ação rescisória para que seja rescindida a decisão exarada por esse egrégio Tribunal de Justiça. É assim que me manifesta o Ministério Público do Estado do Maranhão. Muito bem. Estou na palavra.
o doutor Carlos Avelar bateu justamente em cima do IRDR de número 22965/2016, que realmente fixou esse entendimento que ele acabou de esboçar e de ler. Por isso tudo, e de acordo com o parecer do digníssimo procurador Carlos Avelar, é que, ao final, eu estou julgando procedente essa ação rescisória para reincidir os efeitos do acórdão gerado na apelação de número 58772/2015 e, por via de consequência, julgar improcedente o pedido dos requerentes reincidentes de reajuste salarial no percentual de 6,1%, formulado na ação ordinária constante dos autos. Por isso, eu também estou condenando as partes ao pagamento de honorários e custas que fica suspenso por estarem pela assistência judiciária gratuita. É como eu estou votando, senhores digníssimos. Desembargador Douglas, Acompanhe o relator. desembargador Vieira, Relator, presidente. desembargadora Galiza, Acompanho o relator, senhor presidente. desembargador Gonçalo, Bom dia a todos e a todas. Acompanho o relator, senhor presidente. desembargador José Jorge, Presidente, essa matéria acho que é pacífica, né? Acho que não tem nenhum... Nós eu julgamos também tudo acompanho, de desembargador acordo com Marcelino, o você voto não vota nesse, do né? relator. Eu vou acompanhar o relator também. Então, ação rescisória julgada procedente nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer ministerial. Ou não? Bom, a nossa pauta está esgotada, a palavra está franqueada, quem deseja fazer uso, algum desembargador deseja se manifestar. Senhor presidente, bom final de semana. Foi um prazer estar com vocês, senhores. Um abraço. Muito bem, nossa